acaso você sofre da síndrome do intestino irritável? É uma doença que causa desconforto abdominal, gases, inchaço na barriga, diarreia ou constipação. O Hoje em Dia vai mostrar agora que esse problema pode ser amenizado com uma dieta pobre em alimentos que causam fermentação. Saiba que dieta é essa agora na reportagem da Elaine Cortez. Vamos ver se você acerta essa pergunta. Na sua opinião, qual é o órgão mais importante do corpo? Eu acredito que o rim. Sério, coração. Pele. A disputa é tão grande quanto a dúvida, mas por incrível que pareça, é o nosso intestino. Nele está a microbiota. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Hoje a gente considera a microbiota, especificamente a microbiota intestinal, como se fosse um órgão extra que nós temos dentro da gente. A microbiota produz ou facilita a absorção de vitaminas e sais minerais, fermenta as fibras que nós não conseguimos digerir e assim gera os ácidos graxos, que são fontes de energia e coordenação da função intestinal e do resto do organismo. Coordena nossa resposta imunológica, nos protege das bactérias ruins e impede que elas proliferem. E age até como uma farmácia natural. Faz remédios absolutamente orgânicos. Por exemplo, você pode ter bactéria que produz insulina, bactéria que produz colicistoquinina, que produz serotonina. Aliás, o que vai para a microbiota são as moléculas não digeridas dos alimentos. No intestino existem vários scanners pequenininhos que fazem a leitura do que ingerimos. Um nervo leva a mensagem ao cérebro, que manda uma resposta alterando o nosso metabolismo. Ou seja, o intestino faz o cérebro funcionar ao nosso favor. E você modificando a tua microbiota, você pode modificar o teu metabolismo do colesterol, da glicose, predispor você a mais ou menos alergia, doenças autoimunes, doenças metabólicas. 93% da serotonina, hormônio neurotransmissor da felicidade, são produzidas pelo intestino e não pelo cérebro. Lascou, vou começar a comer agora. Vou ficar mais feliz, né? E é aí que está a questão. O que nós comemos pode modificar completamente a microbiota e, por consequência, todas as funções do corpo. Provocar doenças crônicas, como a síndrome do intestino irritável. 1 em cada 20 pessoas tem e muitas vezes nem sabe. Uma dor do lado, uma dor insuportável, inchaço, gases, já chegou a dar enjoo. Alteração do intestino para diarreia ou constipação. Se você tiver dor abdominal, essa dor abdominal se iniciou há mais de 6 meses, está presente e ativa há 3, ela acontece no mínimo uma vez por semana, e essa dor abdominal é acompanhada de dois dos 3 dos seguintes fatores, que são melhora ou piora da dor com ato evacuatório, alteração da forma das fezes para mais ou para menos, ou seja, mais diarreia, ou fezes moles ou fezes duras, e alteração do ritmo intestinal para mais ou para menos, você tem intestino irritável. E o tratamento? 70% dos pacientes melhoram com alguma abordagem dietética. Foi aí que surgiu uma dieta que está dando o que falar, a Low FODMAPs. São alimentos com alto poder fermentativo. F é de fermentable, O de óligo, D de di, M de monossacárides e P de poliols. São açúcares que não são digeridos ou não são absorvidos. E não sendo digeridos, não sendo absorvidos, eles viram um alimento, vamos dizer assim, para as bactérias do intestino. Não se sabe ao certo o quanto a dieta é decisiva para o fim do mal-estar. Mas de todas as dietas pré-fabricadas, vamos dizer assim, a dieta FODMAPs é a mais utilizada. O fato é que pessoas com ou sem a síndrome aderiram e perceberam diferença. A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme foi diagnosticada com a síndrome do intestino irritável e tornou-se adepta da Low FODMAPs. Já a blogueira Gabriela Pugliese não tem a doença, mas segue a dieta para conseguir um efeito de desinchaço da barriga. Eu sei que muita gente vai se identificar, que vira e mexe, fica com a barriga estufada do nada por qualquer coisa que come. Às vezes come super saudável, mas mesmo assim tem alimentos específicos que causam isso. É o caso desta personal trainer. Eu comecei a reparar algumas coisas diferentes, como eu ser super magra
e eu tenho uma certa protuberância abdominal, um certo estufamento, mas eu nunca tinha pensado o que poderia ser. Alimentação super balanceada, muito exercício, mas sempre o mesmo resultado diante do espelho. Essa pequena protuberância que a princípio não me dava desconforto nenhum, ela ficou mais séria. Me causa hoje um desconforto enorme, dói toda a região e dói bastante toda a região, além de produção de gases e arrotos, enfim, por conta dessa má digestão. Ela ouviu falar da dieta Low FODMAPs e baixou aplicativos que já indicam as listas do que está liberado, do que é permitido com moderação e do que aparece com um sinal vermelho. Você começa a pedir ajuda, você começa a buscar quem tem, a buscar quem pode te orientar. Lembra que a microbiota é única para cada um, como a impressão digital? Mas com a ajuda de uma nutricionista, nós montamos uma mesa dos vilões mais comuns para esses sintomas. A gente tem uma ideia de que se comer fruta, verdura, legumes, alimentos saudáveis, aqueles que não são processados nem industrializados, tá tudo bem porque é saudável, só pode fazer bem. Não é bem assim, né? Não é bem assim, não. Muitas vezes isso está bem relacionado com algum sintoma, com alguma dificuldade para a digestão desses alimentos. Isso porque tanto a melancia quanto o alho ou todos esses outros alimentos têm em comum que eles são fermentáveis pelas nossas bactérias colônicas, que ficam no cólon intestinal. Os pacientes até ficam incrédulos e pasmos, digamos assim, porque, mas como é que pode? Vou tirar cebola, vou tirar alho. Então, a alternativa seria lançar mão de ervas naturais mesmo. Às vezes um manjericão, um alecrim, uma salsinha, pôr um pouquinho de pimenta, ou então o próprio sal mesmo. Desidratados são ainda piores, porque o extrato fica mais concentrado. Beterraba também está no grupo, nem cozida, nem crua. Às vezes é melhor até uma batata inglesa, uma mandioquinha, que é mais simples, uma abobrinha ou um chuchu, são de mais fáceis digestão. Vamos para os grãos, né? O brasileiro come muito arroz com feijão. Como é que a gente tira o feijão? Infelizmente, a gente não tem um outro alimento que seja do mesmo grupo que possa ser substituído, porque todos eles... também não. Ervilha também não, grão de bico não, lentilha não, porque todos eles têm uma peculiaridade que é a formação de gases no organismo. Se você pensar na substituição da fonte proteica, e se o paciente não for vegetariano, ou não for vegano, aí dá pra gente colocar uma carne, um frango ou uma clara do ovo, que aí dá pra gente substituir em relação à qualidade, à proteína mesmo. Mas se ele for, a gente tem que trabalhar com a suplementação à parte. Leite sem lactose ajuda. Leite de soja, leite de arroz, que já existe no mercado. Castanha tem um pouco mais de gordura. Então, se o paciente ele tá com a sintomatologia, por exemplo, tá com diarreia, dá um pouco mais de gordura para ele, vai estimular mais o intestino. Então não seria tão indicado. E quando chega nas frutas, complica. Parece o mais perigoso, né? Mais fácil de confundir. Isso, mais fácil de confundir. Que são as frutas ricas em frutose. Frutose é o açúcar da fruta. A melancia, a manga, as frutas secas, principalmente o damasco. Então, a própria ameixa também não dá para comer, ameixa seca, o abacate e a maçã. Substituições. Limão, maracujá, uva, o próprio melão também dá para comer, o morango, o kiwi, e aí, ir sentindo. E o famoso xilitol com os outros substitutos do açúcar mais convencional? Perigo. O xilitol é um tipo de açúcar natural que é extraído da ameixa, da framboesa, de alguns cogumelos também, mas ele tem alto poder osmótico. O que é isso? Ele puxa água para o intestino e aí essa água causa uma diarreia mesmo osmótica, que é aquelas fezes liquefeitas com bastante líquido. Então tem que ter bastante cuidado. O desafio é grande. As listas variam de pessoa para pessoa e ainda não foram totalmente definidas. O que precisa ser destacado é comeu, observa, comeu, observa. O que faz mal, infelizmente, tem que ser restrito e o que não faz mal, você vai readaptando. E dá sim para ter uma alimentação saborosa, saudável. A Nelise levou 2 anos para descobrir o que tinha.
Ficar inchada, estufada, muito gases, né? Muita flatulência e diarreia. E os meus sintomas só piorando, só piorando. O meu auge, eu fui 26 vezes ao banheiro em um dia. Demorou para um especialista levantar a hipótese da síndrome. Foram 9 meses de restrição total alimentar, né? Ela retirava, por exemplo, uma fruta e ia voltando aos poucos, uma pera com uma maçã. Então, se eu sentisse algum problema, eu tinha que fazer um diário alimentar. Hoje a feijoada não vai para o prato dela. Da salada, só uma parte, cebola separada para todo mundo. E na sobremesa, um bolo de banana sem a fruta. Nós somos o que nós comemos. Mas essa frase é ideal, acho que as pessoas têm que tatuar no braço para lembrar o que é o que a gente come. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.